Sabe aquele momento em que o Vasco só vai jogar na próxima quinta-feira? Abstinência de Vasco. É isso que eu tô agora. Roda a vinheta aí que esse bom dia vai começar. Bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa quinta-feira, dia de TBT, e a gente já traz aqui as informações que o Flávio Dias informou a gente no AVNews ontem à noite. Ele trouxe as informações principalmente da renovação de contrato da comissão técnica e também do zagueirão colombiano Oswaldo Henriquez. O Alexandre Campelo, presidente do Vasco, já está com tudo encaminhado para a renovação da comissão técnica e o Mazuco em contato com o empresário do jogador também para fazer essa renovação. Um jogador muito importante, principalmente após a chegada do Vanderlei Luxemburgo na comissão técnica. Oswaldo Henrique subiu muito de produção e hoje é um dos principais jogadores do Vasco. Essas duas renovações você vê aqui em cima passando no card da renovação ontem à noite, que o Flávio Dias trouxe informação dessa renovação próxima da comissão técnica e também do Oswaldo Henriquez, o zagueirão do Vasco da Gama. E por falar em ontem, estivemos em São Januário, eu e o JP Escofano, para cobrir a decisão do Campeonato Carioca Sub-20 entre Vasco e Flamengo. Não deu para trazer o título, mas eu trouxe aqui uma informação, uma entrevista bem especial, uma entrevista exclusiva com um dos auxiliares de Vanderlei Luxemburgo, o meio-campo Ramon. Lembra dele? Campeão em 97, 98, um jogador muito importante, e hoje ele é um dos auxiliares técnicos do Vanderlei Luxemburgo. E ele fala pra gente principalmente o que eles estão fazendo em São Januário, vendo a garotada da base e já falando também, projetando outros jogadores, o jogo contra o São Paulo, e também elogiando muito bem o colombiano Fred Guarín, que hoje joga na posição dele. Fala aí, Ramon. Então, Ramon, você está acompanhando esse jogo da base hoje aqui, o Vasco, o próximo jogo contra o São Paulo, quinta-feira que vem, pode utilizar alguns jogadores da base, inclusive o Alexandre Melo, já que o Danilo Barcelos está suspenso. Como é que você vê esse aproveitamento das divisões de base do time profissional? Bom, o primeiro é que eu estou aqui hoje, né, acompanhando o jogo da base. Todas as vezes que eu tenho oportunidade de acompanhar, eu estou sempre acompanhando, né, vendo essa molecada. Eu acho que o Vasco tem feito um ótimo trabalho, haja vista que o elenco profissional sempre está tendo oportunidade a alguns jogadores, né, no caso aí do Thales, que deixou de ser uma promessa, o caso do Bruno Gomes também, que quando entra muito bem, está tendo as oportunidades. Agora nesse último jogo o Alexandre teve oportunidade, enfim, o Vinícius já passou por lá, né, trabalha lá com a gente, depois volta pro profissional, para a base, né, o Peck também, o Miranda. Então todos esses jogadores estão sendo muito bem observados, né? E quando pinta uma oportunidade, sem dúvida nenhuma, o professor está olhando por eles, né, e está dando a oportunidade. O Alexandre entrou bem, né, e eu acho que depende dele, né, dos treinamentos agora. A gente tem aí 10 dias até o jogo, agora não 10 dias mais, mas quando acabou o jogo tinha 10 dias, né, ver também como é que vai ser agora a recuperação do equipe, né? E aí, mas se houver a possibilidade, do jeito que as coisas estão acontecendo, o professor sempre dando oportunidade, né, para essa molecada, pode ser que ele pinte aí com mais uma oportunidade. Projetando esse jogo contra o São Paulo, um time que, por exemplo, quando você jogar, fazia muitos gols, muitas atuações contra o São Paulo, e esse jogo todo mundo está dizendo, o Vasco já está de férias, já é bem assim, né? Mas precisa jogar, ganhar fora também, para poder reabilitar no campeonato e projetar coisas maiores, né? Não está de férias, né? Acho que são grandes profissionais, mostraram isso ao longo da temporada, né? E a última impressão é sempre difícil, né? Um jogador, às vezes ele nesse final aí ele consegue fazer grandes jogos, né? Às vezes um jogador que está tendo pouca oportunidade, ele tem a possibilidade às vezes de entrar, de mostrar o seu valor, né? E aqueles que estão também, né? Tá em jogo muita coisa. Eu acho que o profissionalismo, a carreira de todos eles, né? A continuidade num time grande que é o Vasco, então o jogo vale muito. Para fechar, o meia que jogou no último jogo muito bem, o Guarín, fez até um gol, deu um empate do Vasco, ia dando a vitória, mas aí depois aconteceu o empate. Guarín, como é que você está vendo esse jogador do Vasco, a evolução dele no Vasco da Gama, você que também foi meia? Bom, o Guarín, você não tem muita coisa para se falar, né? Pela carreira, pela trajetória do Guarín, né?
né? É um grande jogador, né? Sem dúvida nenhuma, um jogador muito técnico, de uma qualidade técnica impressionante, né? Ficou algum tempo sem jogar, né? Agora está recuperando toda a sua parte física, né? E aí a parte técnica dele, sem dúvida nenhuma, é acima da média. É um jogador que tem ajudado, né? Sem dúvida nenhuma, aí, nesses últimos jogos, tem tudo para nos ajudar e ajudar muito. Mesmo não sendo campeão do Sub-20, JP Scofano, nosso JP da base Scofano, traz as informações desse jogo. Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco em São Januário, ontem à tarde. O placar ficou em 1-1. E aí, JP, traz todos os detalhes de como foi essa decisão entre Vasco e Flamengo lá em São Januário. Fala aí pra gente. Fala, galera do Bom Dia Emerson Rocha. Como vocês bem sabem, a gente esteve aqui ontem em São Januário para cobrir a finalíssima do Campeonato Carioca. O Vasco precisava fazer 2 gols para levar para os pênaltis e 3 para ser campeão direto e não conseguiu. O Vasco empatou em 1-1 contra o Flamengo. O Sub-20 agora está de férias, entre aspas, porque agora o time encerrou esse ciclo de competições Copa São Paulo Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Carioca e começa a se preparar para a Copa RS em dezembro. Mas essa Copa RS não entra nesse ciclo de competições, ele é mais um preparatório para a Copinha, onde o Vasco vai mandar um time bastante modificado, já que em janeiro é tempo de pré-temporada e o Vasco vai subir muitas joias desse time do Sub-20. É isso aí, Emerson, um abraço gigante para você e um excelente bom dia nessa quinta-feira, meu parceiro. Um bom TBT. Valeu, João Pedro, bom dia para você também. E para falar um pouquinho também sobre base, hoje, como é quinta-feira, é dia de TBT, eu vou fazer um TBT bem diferente. Eu vou lembrar aqui uma escalação de time do Vasco, de jogadores revelados nos últimos anos pelo Vasco da Gama. E a minha seleção de jogadores revelados no Vasco da Gama ficou assim: Elton no gol, Alan na lateral direita, a zaga Ricardo Graça e Luan, e na lateral esquerda o Henrique, que ainda está no elenco atual. No meio-campo, Rômulo, Souza, Alex Teixeira e Felipe Coutinho. Que meio-campo é esse? E na frente, Paulinho e Thales Magno. Essa é a minha seleção de jogadores revelados no Vasco nos últimos anos. E para você, comenta aqui embaixo, participe com a gente, monte também a sua seleção de jogadores revelados no Vasco nos últimos anos. Qual é o seu time? Meu time é esse. E o seu? Comenta aí que a gente quer saber qual é a sua escalação. E como os últimos detalhes, antes de fechar aqui o Bom Dia Gigante, eu também estava em São Januário na cobertura dessa decisão Vasco-Flamengo. Me chamou muita atenção a reclamação do goleiro Hugo do Flamengo, dizendo para o árbitro que foi vítima de racismo em São Januário. Eu olhei para ele e olhei também para os jogadores do Vasco e para o local onde ele estava apontando que estavam fazendo injúrias raciais contra ele. No momento, eu olhei os seguranças do Vasco, nenhum deles fez alguma coisa, algum tipo de ação contra os torcedores, que reclamavam bastante. Todos os torcedores ali se uniram e reclamando também muito desse jogador. Na hora eu não consegui identificar o que estava acontecendo. Depois, conversando com os próprios jogadores, também conversando com os profissionais que estavam ali, o atleta diz que foi chamado de macaco, mas os próprios torcedores e também a segurança do Vasco alegam que ele foi chamado de outra palavra, babaca. Essa foi a palavra usada pelos torcedores contra o goleiro da equipe do Flamengo. Muito estranho, fica uma palavra contra outra, mas na minha opinião, eu acho que o Vasco tem que investigar o que aconteceu, conversar com quem estava envolvido e aí sim chegar a uma conclusão do que aconteceu, até porque racismo no Vasco não pode nem começar a tocar, ainda mais que foi no dia 20 de novembro, onde comemoramos o Dia da Consciência Negra. Não pode não, seria uma vergonha. E lembrar que esse goleiro Hugo começou nas divisões de base do Vasco, jogando futsal. Aos 9 anos, ele não foi aproveitado no futsal e aí sim foi parar no Flamengo. Poderia ser um grande goleiro do Vasco, mas hoje brilha com a camisa do rival. Olha, é um goleiraço. Joga no rival, mas a gente tem que ser honesto. O goleiro agarra bastante. Podia ser de São Januário, podia ser do Vasco, mas a história não foi assim. Agora sim, para fechar, o CT do Vasco da Gama já está em 46% de contribuição para a construção na segunda fase do CT. Participe, vai aqui no site, está aqui na descrição aqui embaixo, o site do Quicante, CT do Vasco, faça a sua doação, R$15, pelo menos R$15, você já tem o nome escrito no site. Tem outros valores que você pode fazer a doação. Então contribua para o CT do Vasco, está faltando pouco para esse CT ser construído, as obras já começaram e a gente quer ver o Vasco com um novo CT a partir já do ano que vem. Seria muito bom para o time, para o clube e para a gente que torce pelo Vasco da Gama. Participe dessa contribuição, dessa vaquinha
em pró do CT do Vasco da Gama. É isso aí. Beleza, galera, esse foi o Bom Dia Gigante de hoje. Não deixe de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho das notificações para você ficar sabendo de tudo que rola aqui no Atenção Vascaínos. Esse canal a gente criou para você, torcedor vascaíno, para ficar mais próximo do seu clube e falar sempre de Vasco da Gama. A gente traz as informações, a gente não pega informações em outros lugares, a gente apura, a gente vai no estádio, a gente vai conversar com as pessoas envolvidas com o Vasco da Gama, do futebol, da presidência, também da diretoria. A gente quer trazer as informações mais claras e objetivas para você, torcedor do Vasco. E é esse nosso trabalho, é essa nossa filosofia implementada pelo Flávio Dias e pelo nosso Camisa 10 Bismarck. Então se inscreva no canal, acione também as nossas redes sociais, @avascaínos no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Faça esse canal crescer ainda mais. A gente já passou de 66 mil inscritos. Eu quero saber, você também tem que estar aqui, junto com a gente, fazendo Atenção Vascaínos a cada dia. Grande abraço, galera, boa quinta-feira para todo mundo e a gente fica na expectativa. Na próxima quinta-feira, Vasco e São Paulo, próximo jogo do Vasco, 8h30 da noite no Morumbi. O Vasco vai lá e a gente vai torcer por aqui. Atenção Vascaínos, aquele abraço! Hoje o Vasco joga, amor, eu vou pro Caldeirão. Nasci pra te seguir. E não há tempo que falte, amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. E não há tempo que falte, amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir.